Olá, Shalom, sou o Macle Pessoa e quero compartilhar com você um assunto bastante controverso e ao mesmo tempo extremamente essencial para o seu conhecimento, que tem por título A Heresia do Natal. E para iniciar, eu começo dizendo que essa celebração não é bíblica. Digo isso porque, embora existam diversas teorias de que o dia 25 de dezembro seria supostamente a data em que o nosso Salvador nasceu, ainda assim não há provas alguma que sustente estas crendices, que na verdade só escondem dissimuladamente rituais pagãos e que foi introduzida no cristianismo a partir do quarto século da nossa era. Na época, por não saberem a data exata do nascimento do Filho do Eterno, acabaram atribuindo oficialmente ao dia 25 de dezembro, segundo foi estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, para que coincidisse com as celebrações pagãs do Império Romano, que na época tinha o Deus Sol como sendo um dos seus principais deuses. Ou seja, muito antes do nosso Salvador nascer, o Deus Sol já era festejado no dia 25 de dezembro. Sobre esse assunto falarei mais adiante. Sendo assim, ainda comentando sobre a difusão dessa celebração pagã, é importante dizer que há outros grupos religiosos, entre eles muitas igrejas evangélicas, que do mesmo modo dissimulam o verdadeiro sentido do Natal quando associam o nascimento do Salvador a este citado dia, conforme a tradição ocidental, por também coincidir com a festa judaica do Hanukkah, que era a festa das luzes, como vemos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 e 23, e também com outras festividades criadas para compensar os invernos sombrios do hemisfério norte, que regularmente é no mês de dezembro. Inclusive, é importante frisar que nessa região, durante este período, costuma nevar. Portanto, é pouco provável que o recenseamento ou alistamento decretado por César Augusto, o qual José e Maria participaram, fossem realizados no inverno, como vemos em Lucas capítulo 2, versículo 1. Além do mais, se realmente o clima estivesse frio de congelar, como é de costume na região durante o mês de dezembro, certamente José não teria exposto Maria nas condições que ela estava prestes a dar à luz, como descreve Lucas capítulo 2, versículo 4 e o 5. De igual modo, teria sido impossível os magos do Oriente terem conduzido suas ovelhas para alimentá-las nos pastos montanhosos da Judéia, ou terem sido guiados por uma estrela até o local exato onde estava José e Maria com a criança. Isso deixa claro que o nascimento do Filho do Eterno aconteceu no verão. Observe o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 e o 2, como segue. E tendo nascido Yahshua Machia em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Pois bem, baseado na descrição do texto que acabei de recitar, é correto dizer que provavelmente Yahshua Machia nasceu próximo da celebração de uma grande festa sagrada estabelecida como lei para o povo de Israel. Alguns acreditam que esta festa solene tenha sido a Páscoa, já outros defendem com mais clareza que seria a festa dos tabernáculos. Sendo assim, irei falar das duas hipóteses, a primeira delas a Páscoa. Por que teria sido na Páscoa? Uma das fortes evidências está no fato de, naquela noite, alguns pastores estarem pastando ovelhas nas partes montanhosas nos arredores de Belém, como vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, que diz: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Como podem ver, essa conjectura faz um certo sentido. Isso porque na Páscoa era muito comum Jerusalém receber visitantes de todos os lugares do mundo conhecido da época, inclusive visitas de comerciantes que todo ano esperavam ansiosamente por esse dia para obterem um lucro maior com a venda de seus animais. Outra evidência bíblica é vista na declaração escrita no Evangelho de Lucas, que afirma que Yahshua Machia, depois de ter nascido, foi posto numa manjedoura por não haver lugar na estalagem para os seus pais, conforme está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 7, que diz: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pois bem, a estalagem, onde não havia lugar para acomodar Maria e José, era de fato uma cataluma, que no dialeto grego significa abrigo temporário.
Era um alpendre rústico que servia de abrigo, o qual provisoriamente era instalado uma grande quantidade desses em Jerusalém, para acomodar os peregrinos durante todo o período da Páscoa, isso quando não conseguiam leitos na cidade, uma espécie de pousada. A Cataluma era um lugar barulhento, movimentado, cheio de animais que possivelmente eram utilizados nos sacrifícios, como também a Cataluma também servia para acomodar muitas pessoas. Em algumas delas, inclusive, havia fogueira para cozinhar. E o fato de não haver lugar para Maria e José se acomodarem indica que é bem provável que Yahshua Mashiach tivesse nascido do lado de fora e logo após ter sido colocado na manjedoura. Agora irei comentar sobre a hipótese do mestre ter nascido no período da festa dos tabernáculos. E iniciarei fazendo uma pergunta retórica. Por que teria sido na festa dos tabernáculos? Pois bem, certamente por causa da relação entre o título Emanuel, que quer dizer Yahweh conosco, atribuído ao menino Yahshua Mashiach, com o significado da festa dos tabernáculos ou das cabanas, que também representa que o Eterno habitou com o seu povo. O próprio Criador foi quem instituiu como memorial para que anualmente os hebreus, ao participarem dessa celebração, tivessem em mente que o Altíssimo esteve habitando com eles em tendas durante todo o período em que andaram no deserto após terem saído da escravidão do Egito, como vemos em Levítico, capítulo 23, versículo 39 ao 44, como também em Neemias, capítulo 8, versículo 13 ao de número 18. Olhando por esse ângulo, é fácil aceitar que o profeta Isaías, ao intitular o Messias com o nome de Emanuel, acabou indicando o período festivo em que o Filho do Eterno nasceria. Faz sentido acreditar nessa possibilidade, inclusive quando levamos em consideração o escrito do apóstolo João como segue: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. É importante frisar que o termo original usado nesse texto bíblico, traduzido por habitou, é skenos, que por sua vez significa tenda ou tabernáculo. Desta feita, a leitura correta do versículo em foco seria como segue: E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Outra evidência marcante que fortalece ainda mais a tese de que o Mestre nasceu no período da festa dos tabernáculos tem base na estrutura organizacional do ministério sacerdotal levítico. Conforme a descrição registrada no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 ao 19, entende-se que havia na tribo de Levi uma divisão de 24 turnos para a execução dos serviços sagrados no templo em Jerusalém. Durante o ano, os sacerdotes se revezavam em turnos, sendo 2 turnos em cada mês. Apenas nos sábados especiais que todos os turnos ministravam juntos, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Tudo indica, logicamente, que o primeiro turno tinha início no primeiro mês religioso do calendário judaico. Afinal de contas, os sacerdotes precisavam de um mês como referência para saber exatamente o mês determinado do revezamento de cada turno. Portanto, é mais provável que o ponto de partida para esta contagem era o mês mais importante do ano, em que é celebrada a Páscoa. Mas, finalmente, o que este raciocínio tem a ver com o nascimento do nosso Salvador Yahshua Mashiach? Pois bem, Zacarias, quando recebeu do anjo o anúncio que Isabel, sua mulher, que era estéril, ficaria grávida, ele estava no templo em pleno exercício de seu ofício sacerdotal, no turno de Abias, como descreve Lucas capítulo 1, versículo 5 ao de número 13. Conforme 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, Abias era o nome dado ao 8º turno, que provavelmente atuava no mês de Tamuz, entre os meses de junho e julho. Levando em consideração que esta promessa foi cumprida logo após Zacarias ter retornado à sua casa, temos aí uma prova contundente de que o Messias teria nascido durante a festa dos tabernáculos. Isso porque, 6 meses depois que Isabel estava grávida, provavelmente no mês de dezembro ou mais tardar em janeiro, Maria foi agraciada, concebendo em seu ventre o Salvador do mundo, a obra do Espírito Santo do Eterno. Sendo assim, 9 meses depois, o menino Yahshua Mashiach teria nascido, ou melhor, tabernaculou
entre os meses de setembro a outubro, período em que os judeus costumam comemorar a festa dos tabernáculos. E para encerrar, falarei agora sobre a origem do Natal. A atual celebração do nascimento do Filho do Eterno, isto é, a festa pagã, comemorada inclusive entre os cristãos protestantes, nos dias de Constantino, era conhecida apenas como férias de inverno, em que os pagãos celebravam a Saturnália e o solstício de inverno, também conhecido como a festa da Brumália, em adoração ao Deus Sol ou Sol Invictus. A fusão desses eventos se deu após o reconhecimento e avanço esmagador do cristianismo, ganhando espaços em todo o Império Romano diante das demais religiões. E, inclusive, pelo fato de no livro do profeta Malaquias, o nosso Salvador Yahshua Mashiach ter sido representado simbolicamente como sol, como vemos a seguir. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2, parte A. Outro detalhe dessa difusão é que a simples intriga de não saberem a data exata em que Yahshua Mashiach havia nascido acabou contribuindo também para cogitarem possíveis datas. Até que no ano 350 da nossa era, o Papa Júlio I decretou que o Natal deveria ser comemorado definitivamente em 25 de dezembro. Além do mais, este Papa determinou que fosse substituída a veneração ao Deus Sol pela comemoração do nascimento do Salvador. Em 529 da nossa era, esta suposta data em que Yahshua Mashiach veio ao mundo foi oficializada como feriado nacional pelo imperador Justino. Apesar destas modificações significativas, o modelo inicial foi preservado. Para você ter uma ideia disso, durante esse período, anteriormente conhecido como férias de inverno, os pagãos marcavam esta confraternização com manifestação de alegria, muito alvoroço e decorações vãs, costumes tais que não foram deixados para trás pelos novos convertidos da época. Ressaltando, a única alteração que fizeram foi mudar o título antes dedicado ao Deus Sol, atribuindo desta feita ao nascimento do nosso mestre, Yahshua Mashiach, preservando dissimuladamente os antigos hábitos pagãos sob um nome supostamente bíblico. Desta forma, o Natal foi recebido naturalmente pelos súditos, já que a Igreja Católica e o Império Romano mantiveram intactas as origens primordiais. O pior de tudo isto é notar que esta celebração acabou sendo aderida também pelas instituições evangélicas no mundo todo, e inclusive por aquelas consideradas como linha dura. E isso é realmente lamentável. Mas que o Eterno Criador use de benevolência para com todos aqueles que vivem no pecado da ignorância, dando-lhes oportunidades de conhecerem a verdade do Evangelho do seu Filho Yahshua Mashiach. Quero deixar para sua reflexão o que disse um certo escritor que sobre o assunto escreveu o seguinte: o Natal é uma festa totalmente pagã, e quem participa deste tipo de festividade atrai sobre si muitos males. Nós sabemos que quando participamos de qualquer celebração, evento ou festividade voltada para o mal, os demônios têm direito legal a criar vínculos para amarrarem e amaldiçoarem as vidas que assim agem. Isso tem sido assim desde há muito tempo, e as igrejas ditas evangélicas receberam o Natal como uma herança nefasta do catolicismo romano. E temos até hoje celebrado o Natal como se a festa fosse uma celebração ao Filho do Eterno. Nós podemos até não gostar disso, mas teremos de admitir, esta e outras festas nos foram dadas por Satanás para nos prender e para que ele e seus demônios evitem que os servos de Yahshua Mashiach recebam do Eterno a plenitude de suas bênçãos. Você poderá escolher entre obedecer ao Criador e à sua palavra, ou caminhar de acordo com tradições humanas, mundanas e demoníacas, que aprendemos ser bíblicas, mas em sua essência e também na aparência nada tem a ver com o eterno Criador. Vou ficando por aqui, pedindo que o Criador ele continue usando de benevolência para com todos nós, nos revelando a sua vontade, a sua palavra, para que não sejamos enganados.